Olá! Dei um tempo em tudo que eu estava fazendo aqui porque eu precisava compartilhar com vocês a visão energética dessa notícia que abalou o mundo da bike essa semana, né? A Avancini, no auge da sua carreira, com tantos títulos conquistados, o último bicampeão mundial de maratona. Coloco um vídeo maravilhoso no YouTube, assistam o documentário Meu Motivo, onde ele mostra os bastidores e tudo o que levou esse grande atleta, esse grande homem honrado a falar: deu para mim como atleta no mountain bike. Olho para minha jornada como atleta, eu sempre tive muitos desafios, né? E inicialmente não é que eu busquei esses desafios, era o caminho que tinha para percorrer e era a rota que eu tinha que seguir. E acredito que cada conquista trazia um senso de realização muito grande também. Olha, e acho que aos fala poucos isso... forte logo no início desse documentário. A Avancini mostra a consciência que ele tinha de saber que o caminho é feito a partir das escolhas que a gente faz. Ele, a sua vida inteira, escolheu, né, ser um atleta do mountain bike, foi para a Itália, passou fome lá, batalhou muito até começar a aparecer. Eu lembro que no início em que ele começou a correr, né, na elite lá, dando a cara para bater, sendo o campeão do Start Loop, virou também chacota de muita gente, mas ele tinha um plano muito bem arquitetado e ele, se auto-intitulando "Eu sou o atleta que mais treina entre todos aqui que estão competindo comigo", ele conseguiu chegar onde ele queria, né? Mas como a gente vê no documentário, isso teve um custo, né? E aí, o que acontece quando a gente olha para o mapa do Avancini, né? E o que me chama a atenção aqui, né? É uma alma 8 competitiva, muitos 8s, Roger Federer, o Mathieu Van Der Poel, né? E tantos outros grandes atletas têm 8 na alma. Só que o Avancini tem um 8 e toma decisões com o número da liberdade, número 5. Né? E tem uma expressão poderosíssima, ele é um 22, né? Que já mostra que ele não veio para fazer coisas pequenas. Isso a gente tem, né? Só de olhar no mapa a gente já sabe que ele tinha o compromisso em fazer coisas que afetassem o coletivo, e ele fez e faz ainda de maneira esplendorosa isso. Outra coisa que chama atenção: qual que é o caminho do destino do Avancini? É um 6 espiritualizado, é um 15. O 15 é o amor através da liberdade, né? E o 6, que está aqui escondido nesse 15, também aparece no seu desafio maior e no seu desafio atual. Então, olhando a energia do Avancini, qual que é o segredo do sucesso dele? É não trair as energias que ele veio aprender a viver. Ele, como uma alma 8 com 5, não poderia nunca se render às cobranças de grandes equipes, uma vez que ele já tinha caído em depressão, em que ele não estava mais se sentindo, né, satisfeito com alguns ganhos. Ele olhava, ele queria mais e não era aquilo, né? A gente vê no documentário o quanto que ele viveu desse conflito, né, de conseguir algo que estava batalhando muito para conseguir, chegava lá, não era, né? E aí também uma expressão em 22, né, que até eu deixei aqui o resumo do mapa dele, a expressão em 22 com essa combinação aqui, o que faz? Para que você chegue no poder, na fama, em afetar muitas pessoas, qual a imagem que você tem que passar para alguém quando você é um atleta? Que você está feliz com o que você faz. E ele começou a viver justamente o contrário, né? E aí, outra coisa importantíssima, o caminho do destino 15 também reforça aquele 5 no sonho dele, né? O sonho em 5 é reforçado aqui, porque ele precisa
fazer na vida dele o que ele realmente ama e ele tem energia de amor sobrando para fazer as coisas, mas ele precisa, além de fazer o amor fluir, ele precisa se sentir livre. E quem trabalha com o esporte, quem sabe o dia a dia desses atletas de alta performance, sabe o quão demandante é ali. Você todo dia tem que treinar e não pode um dia descansar direito, e viagens, né? E aí, outra coisa importante que vem dos desafios dele. Ele tem desafio maior em 6 e desafio atual. Até os 56 anos ele vive outros 6. Família, né? E olha, a hora que ele fala da filha dele, né? Não tem como não se... Nossa, eu fiquei ali, eu chorei junto, né? Porque quem tem desafio em 6, eu tenho desafio em 6 também, sabe da importância da família, do amor, de você se sentir pertencente, né? E um atleta que tinha que viajar muito, tá sempre fora, isso devia ser realmente um grande conflito para ele, né? E quando ela fica doente, né? E que bom que o Avancini já era um cara que trabalhava muito bem a espiritualidade, porque ele também tem vocação em 7, não tá aparecendo aqui o que eu escrevi, né? Ele tem a vocação em 7, ele tem sabedoria oculta em 6, né? Então ele é um cara que, por estar com a mente aberta, ser um cara inteligente, que está sempre se conhecendo, se estudando, ouvindo pessoas, né, com uma equipe muito boa ao redor dele, ele foi um cara que, com toda a força de alma 8 que ele tinha, ele não se desconectou da parte mais importante, porque é onde ele tem que chegar, que é o amor. Então, esse movimento que ele faz está muito em sintonia com que o mapa dele, em termos gerais, porque aqui eu estou falando só dos números globais que vibram a vida dele toda, né? Estão pedindo. Ele nunca deixar de ser livre, ele nunca abandonar a família e sempre fazer as coisas da maneira dele, não para ele ficar se encaixando, mas para ele ter a assinatura dele, uma alma 8, que é falar sobre a sua verdade, uma expressão em 22, que é fazer com que o que ele realiza reverbere em muitas pessoas. E quantas alegrias ele trouxe para os brasileiros, né? E aí vem um outro aspecto quando a gente olha para a fase da vida dele e para a gente poder entender por que agora ele pediu para se aposentar, né? Agora ele resolveu se aposentar, não pediu coisa nenhuma, porque ele não precisa pedir nada para ninguém, né? Ele decidiu se aposentar. Carga de animação. E antes de terminar minha primeira semana de treino, porra, ainda não consigo falar disso, cara. Assim que eu voltei a treinar, minha filha teve um problema de saúde. Ela acabou ficando internada por 2 semanas. Minha filha, ela é muito enérgica, assim, muito viva. Foi a primeira vez na vida dela que eu vi ela pra baixo, assim. E de uma certa forma, cara, aquilo ali parece que foi um sinal, assim, pra mim. Poucos dias depois eu saí pra treinar, sofri uma queda muito forte, lesionei as costelas, e aí fiquei mais cerca de 2 semanas sem conseguir treinar de uma forma eficiente, muito limitado. Começa, né? Teve uma reviravolta em que ele abre a equipe Caloi, né? Volta para uma marca nacional. Aí ele vem, começa a treinar como parte dessa equipe, né? Onde que ele tá? O Henrique hoje tem 34 anos, né? Ele é de 30 de março de 89. Ele tá aqui, ó. Ele tá na terceira realização dele, de 31 a 39 anos,
que é essa energia do 9. Né? O 9 fala muito de conclusão de projetos, de colheita, né? E ele veio de 22 a 30 anos, foi o período 3 dele de muito crescimento. Então era esperado que ele, como ele escolheu, né, ser um atleta profissional do mountain bike, aqui ele teve as principais experiências evolutivas dele, e aqui ele estava colhendo frutos, porque é esperado que ele vá frutificar em outras frentes de trabalho, né? Então esse 9 mostra um fechamento de algo que foi começado aqui na primeira realização dele, né, e que estava muito conectada com o coração dele, tanto que você vê no documentário o quanto, né, ele fica emocionado quando ele fala o quanto ele ama pedalar. Mas importante que muitas pessoas me perguntam, né, como é que eu sei se eu estou no meu caminho de evolução, se está tudo bem na minha vida? É quando você flui com a vida. Quando eu sei que eu tenho que fazer mudanças, o que começa a acontecer? Acidentes, coisas que ficam travadas em alguma questão e não anda e não progride. Então, toda vez que isso começa a acontecer, e na vida de um atleta, quando os incidentes começam a acontecer, é que é momento de você parar, olhar para tudo e repensar os seus planos. O Avancini, ele estava crente que ia, né, continuar na rotina de treinos e viagens, mesmo tendo essa equipe aqui no Brasil, mas não, de cara a filhinha dele fica doente e isso é um tiro no coração dele. Depois ele volta a treinar e logo toma um tombo sério, né, machuca, quebra a costela, se não me engano. E ele, né, como é uma pessoa que já está se trabalhando e muito questionadora do motivo que ele faz, pelo qual ele se dedica às coisas, ele parou para pensar, né? Mesmo com todo esse barco enorme, esse transatlântico que ele montou, né? Querendo prosseguir, e ele olhando, não, né? Desafio em 6, família em primeiro lugar. Todo mundo que tem desafio em 6, se não puser a família, o seu clã, as suas questões afetivas em primeiro lugar, vai ficar tomando presta atenção do universo, né? Então, olha que interessante o ano que ele está vivendo agora. O ano 2023 do Avancini começou no aniversário dele, né? E pra gente saber que ano que era, 30 é 3 mais 0 que é 3, março é 3, 2023 é 7. 3 mais 3, 6, mais 7, 13. O 13 é um número kármico, eu não reduzo a 4. A maioria dos numerólogos que não tem essa pegada sistêmica, eles vão falar, não, o Avancini está no ano 4, não, ele está no ano 13. O 13, ele fala do trabalho divertido, né? Ele pede para que você se estruture, ganhe dinheiro, mas se divirta, né? E é importante entender qual que é o meu ano, porque cada ano pede algo. E aqui pro Avancini, ele estava num momento já vivendo várias questões, né? E aí o que a gente teve? O primeiro trimestre dele, qual que foi? Que é o ano 13 mais o ciclo. Ele está no primeiro ciclo 3. Então, o primeiro trimestre, 16. Já é outro número mestre. O segundo trimestre, que é o ano mais a realização, olha isso aqui, 22. O terceiro trimestre, que eu subtraio o desafio maior dele, 13 menos 6 dá 7. Somando tudo isso dá 9, 6, é 5 aqui? 5 e vai 1, 45, que é 9. É isso mesmo?
9 com 6, 15. 45. Então, o ano dele, qual que era o grande objetivo? Quando eu quero saber o objetivo de um ano para uma pessoa, eu olho o último trimestre dela. Olha o 9 aí. Né? O 9 é o número da sabedoria. A Vancini tinha que achar um trabalho que fosse divertido e que trouxesse sabedoria para ele. Adiantava ele continuar como atleta, sendo que a família dele está chamando ele mais para perto, as questões que aconteceram, os acidentes, né? Então, de uma maneira bem global, essa decisão que está sendo tomada aqui no segundo trimestre, porque o primeiro trimestre dele é março, abril, maio, ele estava no 16. Aqui já era um momento para ele refletir sobre qual que é o lugar dele no mundo e na vida. E ele estava passando por isso, com as questões com a Liz, com as questões dentro da equipe, se ele quer ser o que vai promover o próximo grande atleta aqui, né, brasileiro, será que caberia para ele continuar competindo? Ele precisa ter muita energia para canalizar para um novo projeto, né? E aqui agora, quando ele decidiu, ele está aqui nesse trimestre 22, que é junho, julho, agosto, né? E ele está num mês, ele ainda não começou o mês dele de agosto, porque o mês dele de agosto começa só dia 30. Ele está no mês de julho, né? No mês 7. 7 mais 13, ele tá no mês 2, no mês das parcerias. O foco dele agora é ver como que ele vai, né? O 2, ele tem muito a ver com o quê? Coach, mentor, técnico, mediador, pessoa que motiva as outras. Eu sou uma alma 2, eu sei muito bem o que é essa energia. Você quer viver com as outras pessoas os próximos planos. Não cabe, né, nesse 2 uma pessoa que fique pensando, né, um atleta precisa pensar só nele. Na minha alimentação, no meu descanso, nos meus treinos, é muito ele. E ele tá num momento, e esse é um mês de pensar nas relações que ele está vivendo, né? Porque o mês que vem, quando começar agosto, ele entra num 3 de muito crescimento. Então, a Vancini é expansão de consciência para a Vancini. E uma expansão de consciência pede olhar para coisas diferentes, para formas diferentes de fazer, porque ele está se preparando para daqui a alguns anos entrar na sua última realização, que é um 3. E aí pode ser que ele queira ser dono de equipe e que queira trabalhar novos talentos, mas isso quem vai dizer é ele. E eu deixo aqui com vocês algumas palavras que marcaram demais nesse documentário que ele fez maravilhoso. Eu agradeço demais a Vancini por tudo que você representa no esporte, na vida, na transformação que todo atleta deve permitir que aconteça na sua vida, porque tudo tem começo, meio e fim. E você está sendo um grande exemplo. Muita gratidão. O que vem depois? E eu fiquei refletindo sobre isso alguns dias, até que eu tomei uma decisão sem falar com ninguém, sem compartilhar com ninguém. Eu tomei a decisão de que se eu fosse campeão mundial, se eu vencesse o título mundial, seria o suficiente para dizer o que eu tentei dizer a minha carreira inteira. E se eu buscasse alguma coisa além disso, acho que seria muito mais para satisfazer meu ego do que para compartilhar uma coisa que eu acredito ser genuinamente boa. Mas eu tinha confirmação assim, de que, eu entreguei o meu melhor pro que eu me propus a fazer na vida. Eu sei que
que eu dei tudo de mim, cara. E eu sei que eu extraí tudo que dava para extrair, cara. E isso me dá uma alegria, uma paz muito profunda. Isso traz uma gratidão enorme.